Quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Neemias, no capítulo 6. Todos vocês, por favor. Nós estamos expondo o livro de Neemias. Temos sido visitados pelo Senhor nesses dias. De forma muito poderosa. E hoje não vai ser diferente. Mas o tema desta mensagem, por si só, é desafiador. Intimidações. Apenas essa palavra. Eu não vou pedir para levantar as mãos aquele ou aquela que está no nosso meio, que já sofreu alguma intimidação na vida. Mas eu creio que se eu fizesse, muitas mãos estariam levantadas. Esses últimos 3 capítulos de Neemias, capítulos 4, 5 e 6, nós temos aquilo que nós chamamos, como expositores, comentaristas bíblicos, de as memórias de Neemias. Vai até o capítulo 7. O capítulo 8 em diante, você vai perceber que muda o tom do registro do livro e passa a ser, então, uma espécie de reforma espiritual ou um mega, ultra power avivamento espiritual. Memórias de um homem de Deus, de um estadista, de um homem que enfrentou severas oposições para cumprir a sua missão. Um copeiro do rei Artaxerxes, no século V a.C., que ao ouvir o relato de como estavam os muros e as portas da sua cidade de Jerusalém, não cidade natal, porque provavelmente Neemias não nascera em Jerusalém, mas a cidade dos seus pais, isso sim. Neemias foi tomado de uma lamentação e de uma prostração que o levou a uma ação debaixo de oração. Tem gente que só lamenta, né? Ah, minha vida está ruim, meu casamento está ruim, minha família está ruim, a cidade está ruim, o estado do Rio de Janeiro está ruim. E está ruim mesmo, né? O Brasil está ruim. Mas só lamentar vai resolver, Lucimar? Não. Neemias chama para si a responsabilidade, pede permissão a Artaxerxes, passa 4 meses orando, recebe a liberação, vai a Jerusalém, chegando lá anima os nobres, anima os sacerdotes, encoraja o povo, empreende uma obra hérculea, uma obra gigantesca. Tratava-se de um muro entre 2,5 km a 4 km de circunferência. Eram mais de 40 equipes de trabalho. Se você é encarregado de uma ou de 2 equipes e já está careca, imagina Neemias liderando 40 equipes, Luiz, de trabalho. Neemias começa então a enfrentar problemas, oposições, porque eu já tenho dito aqui, se você não quer ter oposição, basta não fazer nada. Ninguém persegue quem faz nada. Neemias então lidera, e no capítulo 4 nós temos os inimigos externos, a oposição externa. Tobias, Sambalate, Gessem, os árabes, os amonitas, os homens de Astode. Neemias reúne as famílias e diz o seguinte para os homens: atenção, homens, lutem por conta das suas famílias. Neemias foi muito sagaz, na melhor acepção da palavra sagaz, né? Tem gente que não gosta da palavra sagaz, porque dá ideia de negativo. Não, de astúcia, de sagacidade. Ele reúne em famílias, porque ele sabe que um homem luta melhor quando ele tem uma causa, e sobretudo quando ele tem uma família, uma esposa e filhos.
Eu estou falando de homem, estou falando disso que você está pensando, falando de homem. O homem luta, e quando fala o seguinte, luta por conta da sua esposa, luta por conta dos seus filhos. Neemias fez isso. Então todos trabalhavam, turno e contraturno. Chegou uma época que trabalhava o seguinte, colher de pedreiro numa mão, espada na outra. E chegou outra turma que falou o seguinte, ninguém volta para casa, nem troca de roupa. Não é? Imagine você ter um chefe assim na Bracels, que chega e fala o seguinte, não larga nem a roupa, não volta para casa, trabalhe. Porque Neemias queria que a construção do muro avançasse mais rápido do que a capacidade de organização da sua oposição. Mas no capítulo 5, e se você quer ouvir a mensagem, você vai no YouTube. Não posso ficar contando muito, porque senão a gente acaba deixando aqui o nosso tempo. As oposições passam a ser internas. Há um grave problema. Os ricos estavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Ainda bem que isso ficou no tempo bíblico, hoje não existe mais isso. Graças a Deus por isso, né? E aí Neemias precisou, como diplomata, como líder, como governador, precisou assumir uma postura de proibir a cobrança de juros, não é? De chamar as pessoas, os nobres, os chefes, os mais ricos, dizendo o seguinte, olha, vocês estão roubando dos mais pobres. E a palavra de Deus diz que ele ficou furioso com isso, e ele mesmo deu o exemplo. Além dele não ter, por mais que ele tinha direito a uma casa, ele não usou o imóvel que ele tinha direito, ele não usou a verba de gabinete que ele tinha direito, ele não usou o valor de alimentação que ele tinha direito, muito pelo contrário, ele chamava o pessoal que trabalhava com ele, 150 homens, e ele alimentava eles todos os dias, por conta própria. E ele termina dizendo, por que eu fiz isso? Por temor a Deus e porque o povo é necessitado por demais. E eu falei aqui, depois você vai na mensagem, eu acredito que todo candidato deveria ouvir, modéstia à parte, Neemias 5, para ser um político que tenha essa postura, temor a Deus e respeito às necessidades dos menos favorecidos. Tá? E agora no capítulo 6, aparece a oposição em forma de intimidações. Mas mesmo com isso, o muro é construído. Mas mesmo com o muro construído, continuam as intimidações. Porque a oposição não acaba nunca. Vamos ao texto. Estão comigo? Quando Sambalate, Tobias e Gésem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu tinha construído o muro e que nele já não havia brecha alguma, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gésem mandaram dizer-me, vem, vamos encontrar-nos num povoado da planície de Ono. Eles, porém, estavam planejando o mal contra mim. Por isso enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Por que eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me mandaram esta mensagem 4 vezes. E todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sambalate enviou seu homem de confiança, com uma carta aberta na mão. Na carta estava escrito, dizem entre as nações, e Gésem o confirma, que tu e os judeus planejais uma rebelião, por isso estáis reconstruindo o muro. Dizem também que queres tornar-te rei deles,
e que nomeaste profetas em Jerusalém para proclamar a teu respeito: há um rei em Judá. Essas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Por isso, vem, vamos conversar. Mandei dizer-lhe então: nada do que dizes é verdade, é tudo invenção tua. Pois todos eles tentavam atemorizar-nos, dizendo: eles vão abandonar a obra, ela não será concluída. Então pedi a Deus: fortalece as minhas mãos. Depois fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que se tinha trancado. E ele disse: vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas, pois virão matar-te. Sim, virão matar-te esta noite. Mas eu respondi: deveria fugir um homem como eu? Alguém como eu poderia entrar no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei lá. E percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou esta profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu agisse assim e pecasse, para que tivesse motivo pelo qual me pudessem difamar e desacreditar. Lembra-te, meu Deus, do que fizeram Tobias e Sambalate, e também da profetisa Noádia, e dos demais profetas que tentaram atemorizar-me. E o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito esta obra com o auxílio do nosso Deus. Além disso, naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e Tobias lhes enviava as suas respostas, pois muitos em Judá estavam comprometidos com ele por juramento, porque era genro de Secanias, filho de Ara, e porque o seu filho Joanã tinha casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também o elogiavam diante de mim e contavam a ele o que eu dizia. E Tobias continuou a me mandar cartas para me atemorizar. Deus meu, capture a nossa atenção para a mensagem desta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. João Marcos, qual é a grande ideia desta passagem? Diante das intimidações da vida, temos de reagir com consciência de nossa missão e clamor sincero ao Senhor por sua intervenção em nosso favor. Temos de manter em mente, amados, como Neemias manteve, a consciência da missão. De onde eu tiro consciência da missão? Na primeira resposta que ele deu: estou fazendo uma grande obra, não posso tecer. Clamor sincero ao Senhor, porque ele faz uma oração. Eita, homem que gostava de orar, era Neemias. Ele ora, a segunda resposta de Neemias: fortalece as minhas mãos, Senhor. E clamor sincero por sua intervenção em nosso favor. É a terceira resposta de Neemias: lembra-te de mim, meu Deus. Então, já pegaram qual a estrutura do texto, né? Versos de 1 a 4, a estratégia dos inimigos é a distração. A resposta de Neemias é: estou fazendo uma grande obra. 5 a 9, a estratégia dos inimigos é a retaliação. A resposta de Neemias é: fortalece as minhas mãos, ó Deus. Ele não entregou, não devolveu mal com mal. Ele falou: Deus, fortalece as minhas mãos. E terceiro, versos 10 a 19, a estratégia dos inimigos é a infiltração.
É aquela famosa lei de Murphy, de onde a gente menos espera, é aí que não aparece nada mesmo, né? Mas muitas vezes, amado, mesmo sabendo disso, a gente ainda se decepciona, porque tem gente que está com a gente ali, sorrindo, compartilhando, mas está lá com o inimigo, é o inimigo infiltrado. Infiltração. E a resposta de Neemias é: lembra-te, meu Deus. Que atitude, que caráter. João Marcos, vamos lá. Passo a passo, então. A ação do inimigo primeira, né, João, é a distração. A resposta: estou fazendo uma grande obra. Os inimigos aparecem. Eu não vou ficar dizendo quem são eles, porque você já sabe. Sambalate, Tobias e Gésem. Só que agora, amados, diferentemente do capítulo 4, que Sambalate, Tobias, Gésem procuram atuar em relação ao povo, distratando, desmerecendo, tentando causar desconforto ao povo. No capítulo 6, Sambalate, Tobias e Gésem vão atacar apenas a Neemias. Usando uma expressão popular, é como se eles dissessem: agora o caso é pessoal. É pessoal. Quando Sambalate fez seus conspiradores perceberem que tiveram o tapete puxado, Círio Barber fala, foram dominados taticamente, vencidos pela astúcia de Neemias. Agora então decidiram atacar sua pessoa. O orgulho ferido não seria aplacado até a humilhação de Neemias. Depois da obra concluída, versículo 1 vai dizer de que o muro já estava construído, João Batista. Mas não havia brecha, uma obra bem feita, padrão de qualidade. Mas, todavia, contudo, entretanto, as portas não haviam sido colocadas ainda. Então faltava alguma coisa. Muro pronto, mas as portas não. Eles resolvem, então, fazer uma proposta indecente. Nenhuma alusão ao filme, né? Mas uma proposta indecente. Vamos conversar? Versículo 2. Vamos até ao povoado da planície de Ono. Vamos conversar? Mas Neemias, amados e amadas, ele é alguém que tem discernimento espiritual. Ele confiava naquilo que Provérbios de Salomão, por exemplo, vai dizer no capítulo 26, 24 a 26. Aquele que odeia dissimula com seus lábios. No seu íntimo encobre o engano, mas no seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies neles, então não confie em quem vem, essa é a versão minha de Salomão, né? Não confie em quem vem a você com conversa mole, aquela voz mansa, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano, e sua maldade será exposta à congregação. Vem conversar, Neemias, com a gente, lá na planície de Ono, no meio, entre a Judéia e a Samaria. Mas, gente, era um dia para ir, um dia para ficar conversando, um dia para voltar. Quantos dias Neemias ia perder nessa brincadeira? 3 dias. E mais do que isso, diz o texto que Neemias, versículo 2, eles, porém, estavam planejando o mal contra mim. Neemias anteviu o perigo da distração, até mesmo porque eles não estavam dispostos a conversar. Estavam tramando algo sorrateiro. Daí Neemias usa a frase, que é uma das frases que eu mais gosto deste livro. Eu estou empenhado numa grande obra. Eu não posso descer. Rapidamente eu vejo aqui alguns elementos, né? Primeiro, empenho pessoal. Eu estou empenhado numa grande obra. Não posso descer. Estou empenhado. É Almeida século 21. Talvez na sua versão esteja, estou fazendo uma grande obra. Eu estou fazendo. É a mesma coisa ele falar o seguinte, gente, eu não sei o que vocês estão fazendo aí. Vocês estão com tempo livre para conversar?
para jogar a conversa fora? Eu não, cara, eu estou empenhado. Eu estou fazendo. Quem trabalha não dá trabalho. Quem trabalha não dá tempo de fazer besteira. Quem trabalha não fica de reuniãozinha aí para tentar acertar o quê? Tobias e Sanbalat tiveram todas as oportunidades da vida até então para se unirem ao projeto ou não, para serem solícitos ou não. No capítulo 4 a gente vê a desgraceira que eles tentaram fazer com o povo. Atentaram até mesmo com ameaça de violência física. Contrataram pessoas para matar Neemias, para matar os chefes, certamente. E agora vem chamar para conversinha. Deixa de caô. Estou empenhado. Deixa de caô, a versão contemporaníssima. Eu estou empenhado. Outro elemento que eu vejo é de senso de grandeza da obra. Né? Eu estou fazendo uma grande obra. Gente, a obra de Deus é grande. Quem dá grandeza à obra é você. Se você não acha grande o que você faz, tudo que você faz é medíocre. Né? É igual a pessoa que está desenhando. Eu sei que tem gente que é humilde, mas tem gente que é doente. O cara está desenhando um desenho bonito. Eu falo, tá lindo. Ele fala, não, tá não, é feio. Se você destrata o que você faz, ele fala, não, é um grande desenho mesmo. Eu posso melhorar. Eu estou aprendendo, mas eu estou empenhado em uma grande obra. Uma grande obra. Se alguém vir elogiando sobre a sua obra, não fica assim fazendo, você toca, meu filho, eu arranho. Vai arranhar lá fora. Arranho. Aqui eu estou fazendo uma grande obra. Por quê? Porque é o melhor que você pode, não é? Se é o melhor que você faz, eu estou fazendo uma grande obra. Tem gente que desvaloriza o próprio trabalho, sim ou não? Poxa vida. Nossa igreja, por exemplo, as melhores professoras de Angra dos Reis estão aqui na nossa igreja. Os melhores. Eu quero, amados, que nossa igreja tenha homens e mulheres que falam, eu estou fazendo uma grande obra. Sou o melhor pedreiro, melhor pintor, estou me esforçando, sou empreendedor. Não tenho dinheiro, mas tenho muita força de vontade. Estou fazendo uma grande obra. De modo que não posso descer. É objetividade em foco. Isso daqui merecia um sermão só para isso. Não posso descer. Por quê, Luiz? Eu preciso ter foco. Eu não quero entrar por essa linha do empreendedorismo, mas tudo é questão de foco, sabia? A pessoa que quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, faz tudo mal feito. Eu não posso descer. Eu estou aqui. Eu sei que a mulher pode fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo. Mas chega um determinado momento que ela precisa fazer menos. 9.000. Então ela precisa fazer menos. Já é um avanço. Ela faz 10.000, está fazendo 9.000. Já está fazendo com foco. Se é 1.999. Já é um avanço também, né, meu amor? Mas de todo modo, amados, estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. E olha para mim, houve insistência. Quantas vezes eles insistiram? 4 vezes. 4 vezes. Vamos conversar. Estou fazendo uma grande obra de modo que eu não posso descer. Vamos conversar. Estou fazendo uma grande obra que não posso descer. Vamos conversar. Estou fazendo uma grande obra que não posso descer. Vamos conversar. Estou fazendo uma grande obra que não posso descer. João Marcos, avança. Aí dos versículos 5 a 9, a ação do inimigo é retaliação. Pela 5ª vez, Sanbalat enviou seu homem de confiança com uma carta aberta. O que é carta aberta, amados?
hoje nós temos a carta aberta que o camarada solta no Facebook, né? Carta aberta. A carta aberta era o seguinte, ela ia sendo lida em cada província, em cada aldeia. Então, antes de chegar para Neemias, Fabiano, uma porção de gente já sabia do teor da carta. É carta aberta. E a retaliação é explícita aqui no texto. Na carta está escrito, dizem... Gente, olha para mim, por favor, não quero... Mas é incrível como que as pessoas que querem trazer fofoca, retaliação, maldade, sempre falam o seguinte, pastor, estão falando por aí, dizem. Ou senão a pessoa chega e fala assim, pastor, tem muita gente falando. Aí eu falo, quem é? Pastor, não vou falar nomes não, mas é muita gente. Aí eu falo assim, mas muita gente não é nome, não tem ninguém da igreja chamado muita gente. Se é uma pessoa, eu vou sentar e vou conversar. Como é que é? É a mesma coisa daí, dizem. E outra coisa, dizem entre as nações. Ah, tenha misericórdia. E Gessem o confirma. E quem era esse Gessem? Era o inimigo. Que tu e os judeus planejais uma rebelião, por isso estáis reconstruindo o muro, e você planeja uma rebelião, queres tornar-te reis, que nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem, há um rei em Judá. Quando isso? Que eu não li na Bíblia. E essas coisas chegarão aos ouvidos do rei Artaxerxes, por isso, vem, vamos conversar. Ah, que isso, Neemias? Eu estou aqui. Hoje em dia, na política, tem o tal do dossiê. Né? A pessoa reúne provas lá, que eu não sei como, de um canto do outro, para difamar um determinado homem público. Não é? Neemias, amados e amadas, respondeu no versículo 8, claramente, tacitamente, nada do que dizes é verdade. É tudo invenção tua. Toda calúnia, amados, é para desmerecer a intenção do trabalho de Neemias. Não era o trabalho em si, porque a construção dos muros era uma bênção, mas a intenção. Neemias jamais cogitou ser constituído rei. O propósito engendrado aqui é claro, é atemorizar, versículo 9, pois todos eles tentavam atemorizar-nos, dizendo, eles vão abandonar a obra, ela não será concluída. Meu queridão, minha queridona, o que você faz quando você é alvo de calúnia, quando você é alvo de difamação? Aí eu sei que tem alguns pensando o seguinte, eu vou processar. E se você vai processar, vai para as autos do processo, você vai ser chamado para depor, o outro também. E aí uma história, o que Neemias fez? Nada disso é verdade. Ponto. E foi orar. Ele não foi para o Facebook e falou, estão falando de mim, mas as pedras que jogam contra mim são tijolos que eu vou levantar o meu castelo. Para com isso. Para de se defender. Deus te defende. Deus manda dizer a você que Ele te conhece. Se você errou mesmo, admita, peça perdão. Agora, se é mentira, se é fake news, quanto mais você falar, pior. Entrega para Deus, cara. Neemias diz, fortalece, Senhor, as minhas mãos. Versículo 9. E Deus faz isso, tá ok, amados? Isaías 35, 3 e 4 diz, fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus irá com vingança, com recompensa de Deus, Ele virá e vos salvará.
Hebreus 12, 12, 13 diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja curado. Diante, amados, das acusações infundadas dos nossos inimigos, reaja com oração. Quer sugestão de como você ora? Ore Salmo 18. Só vou salientar 3 versos. Verso 2: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, meu alto refúgio. O versículo 32, Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Versículo 39, pois me cingiste de força para a peleja, fizeste debaixo de mim fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Fortaleça as minhas mãos, Senhor. E olha para mim, amados, não é fortaleça as minhas mãos para eu bater os meus inimigos. Mente poluída, se você pensou nisso, a sua mente está poluída. Fortalece as minhas mãos para eu prosseguir no meu trabalho. Porque eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Fizeram um dossiê, inventaram uma carta anônima. Você já recebeu uma carta anônima? Eu já tive o desprazer. Só não assina, não fala nada, estão dizendo é isso e tal, e a igreja está assim, e você olha e vai, mas vem cá, como é que é? Fortaleça as minhas mãos, eu tenho muita coisa para fazer. Vamos para frente. Vamos seguir. Aí você deve estar pensando, pastor, acabou, né? Não, miséria pouco é bobagem. Versículos 10 a 19. Agora é infiltração. Depois fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que se tinha trancado. Um sujeito que estava em isolamento social. Se trancou em casa. Por quê? Ele está com medo. Ele está, sei lá o que esse Semaías estava ali. Esse Semaías está em Esdras 8,16. Então ele é um dos presentes ali, um dos nobres. Mas ele está em casa. E ele disse então, vamos nos reunir na casa de Deus, dentro do templo, a portas fechadas. Vem, pois virão matar-te esta noite. Olha para mim, queridão e queridona, talvez você esteja pensando, poxa vida, que homem espiritual, hein? Esse Semaías é um homem espiritual. Falou o seguinte, Neemias, vão para a igreja orar. Vão para a casa de Deus. Mas Neemias desconfiou, sabe por quê? Havia uma lei em Israel, e Números registra isso. Depois você vê na sua casa, Números 18, 7. Que um leigo, alguém que não fosse sacerdócio da tribo de Levi, não podia se esconder no templo. Então, essa era uma... Mas Neemias conhecia da Bíblia. Se deu mal esse tal de Semaías. Essa é a primeira razão. A segunda, o que acontece para um grupo quando o líder se acovarda? O que acontece? Sua equipe de trabalho. Aí, de repente, na hora do vamos ver, o líder vai e se tranca na sala da diretoria com ar-condicionado e fica lá, ai meu Deus. E a equipe lá, trabalhando sol a sol, uniforme pesado, essa máscara terrível. O moral da equipe cai, amados. Tudo depende da liderança. Se Neemias se escondesse no templo, com todos os direitos que ele tinha ali, o povo ia completar a construção do muro, com as portas, tudo direitinho? Ia sim ou não? Não iria, irmãos. Para com isso. A liderança é essencial. Neemias falou o seguinte, versículo 11. Alguém como eu
poderia entrar no templo para salvar a vida, alguém como eu, de maneira nenhuma entrarei lá. Olha o discernimento do homem de Deus. Versículo 12. E eu percebi que não era Deus que o enviara. Por quê? Porque se na lei de Deus dizia que não era para alguém que não fosse levita entrar no templo, Deus ia fazer uma exceção, sim ou não? Deus muda a sua palavra, sim ou não? Deus ia falar, não, vou quebrar uma exceção, vou quebrar seu galho. Não, não. Deus não quebra galho com ninguém. Aquilo que é palavra de Deus é palavra de Deus. Não existe essa coisa de casamento. No casamento, para Deus é assim. Aí a pessoa fala, mas pastor, no meu caso, só tem que entender o meu caso. Olha, eu posso entender o seu caso, queridão, queridona. Mas a pergunta é, Deus entende? Deus prescreve isso na sua palavra? Hã? Jesus, certa feita, disse, o meu Jesus, não sei se o seu, seja o vosso dizer, sim, sim. Não, não. O que passar disso? Procedência maligna. Neemias falou o seguinte, cara, Deus não enviou esse cidadão. Ele pronunciou essa profecia porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Subornaram para me atemorizar, a fim de que eu agisse assim, pecasse, para que tivesse motivo pelo qual me difamar e desacreditar. Gente, é incrível isso. Você sabe disso, mas eu vou repetir só porque a minha função aqui é repetir o que você sabe. Eu estou há 26 anos nessa igreja, só repetindo aquilo que você sabe. Você pode viver uma vida inteira corretamente, irmão Hélio. 30, 40 anos, 50 anos de vida cristã. Se no final você vacilar, o que é que vai ficar marcante na sua biografia? O seu vacilo. Não adianta. Por isso que a Bíblia diz, ser fiel até a morte. Porque você tem que buscar a fidelidade de Deus, ou a fidelidade a Deus, o tempo todo, cara. Um vacilo na sua biografia, uma mancha no seu caráter, um arranhão na sua biografia, não dá. Não dá. Por isso que Neemias diz, versículo 14, lembra-te, meu Deus, do que fizeram Tobias e Sambalate. E se você acha que era só eles, aparece aqui até uma mulher, uma profetisa doida chamada Noádia. Não é Nádia, é Noádia. E tinha gente ainda. Semaías era um infiltrado. Mas Neemias tem nervos de aço. Ele não aceita negociações políticas. Eu estou usando políticas no sentido pior da palavra. Que a política exige conversas, acordos. Eu não sou um inocente. Mas depende com quem se conversa, né? Eu não acredito que para ser um bom político tem que fazer aliança com Deus e o diabo. O bom líder não é ingênuo. Léo, o bom líder não pode ser crédulo. O que é a pessoa crédula? A pessoa inocente, bobinha, ingênua. Tem que ser como Paulo diz em 1 Coríntios 2, 14 e 15. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O texto prossegue, amados, nessa reta final, falando que o muro foi construído, 52 dias. E quer ver uma curiosidade? O término da construção do muro foi entre agosto e setembro. Está fazendo aniversário esse mês. Só que quando os inimigos souberam disso, versículo 16, ficaram atemorizados, muito abatidos,
Porque perceberam que tínhamos feito essa obra com o auxílio do nosso Deus. O que me encanta com Neemias é que ele não aceitou uma placa, um outdoor na cidade, dizendo o seguinte: Neemias, o cara. Ele falou: lembra-te, meu Deus, lembra-te. Quem quer ser lembrado por Deus, não faz questão de ser lembrado pelos homens. Agora, quem é escravo da opinião dos homens, jamais será temente a Deus. Jamais. Porque se você quer agradar os homens, você é um fracassado. Porque eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso eu sei. É tentar agradar todo mundo. Você já imaginou se antes da gente começar os cultos presenciais, eu ficasse aqui tentando agradar todo mundo? O que você acha? Volta ou não volta? Não, não volta não. Não volta. Para mim, você deveria ter voltado já desde o início, não deveria ter fechado. Esse negócio de pandemia é invenção da China. Aí tem outros que falam o seguinte: não, é sério mesmo, todo mundo vai pegar. Aí já o outro fala: não, mas é perigoso. Não é. O líder, agradar todo mundo não dá. Tem gente chateada comigo, porque eu falo muito online. Eu deveria fazer mais coisa presencial. E tem gente chateada comigo, porque eu estou fazendo presencial. Deveria fazer só online. Tem como agradar todo mundo? Não tem. Mas Neemias tinha uma consciência que tudo que ele tinha feito tinha sido feito com o auxílio do Senhor. Amados, eu creio muito que se não for Deus, a gente não faz nada nessa vida. Eu estou repetindo aquilo que você já sabe. Eu creio muito, se você receber essa palavra, diga amém aí. Números 23, 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Eu creio muito também no Salmo 126, 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Amados e amadas, é Deus que tem guardado a nossa igreja. É Deus que tem guardado o nosso povo. Tem gente aqui que já pegou, foi curado. Tem gente aqui que passou por apertos. Tem gente aqui que ainda vai passar por apertos. Amados, nós temos certeza absoluta de que as lutas virão. Como diz o cantor: é certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para os que estão em ti, querido Jesus. Se você está vivendo isso, diga amém. Para terminar, de 17, fala assim: naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e Tobias lhes enviava suas respostas. Caramba! Você lê no capítulo 3, você vê os nobres de Judá trabalhando na reconstrução do muro, amados. Pessoas estavam trabalhando do lado de Neemias, mandando cartinha para Tobias. Meu Deus do céu! É a mesma coisa dos dirigentes do Flamengo trocando carta com os dirigentes do Vasco, dizendo o seguinte: vamos perder mesmo, vamos perder, porque aí o Vasco ganha, a gente depois reveza isso daí, e o suco Del Valle é gostoso, e a gente fazendo essas jogadas. É até pior. Acordos, amados, os nobres de Judá mandando cartinhas para Tobias e Tobias respondendo as cartas. Se isso não fosse bastante, versículo 18: muitos em Judá estavam comprometidos com ele, com Tobias, por juramento, porque era genro de Secanias, seu filho Joanã, casado com... Era uma mistura de família, uma encrenca mesmo. Família é uma encrenca há muito tempo. É uma bênção. Mas quando dá para ser encrenca, é encrenca com E maiúsculo. Tobias era comprometido, porque era
genro de não sei quem, e o filho era casado com a filha de não sei quem. Versículo 19, também o elogiavam diante de mim e contavam a ele o que eu dizia, e Tobias continuava a me mandar cartas para me atemorizar. É interessante, amados, Círio Barber vai estar dizendo, o fato deste capítulo terminar com uma breve declaração da contínua oposição, dá-nos uma nota de realismo à experiência de Neemias. E assim, após tudo que Neemias fez, ele ainda tem de confiar no Senhor. Das circunstâncias enfrentadas por Neemias, aprendemos que mesmo quando já vencemos toda a oposição, vigilância e oração devem continuar a caracterizar as nossas vidas. Olhe para mim, mesmo que os muros da sua casa estejam concluídos, mesmo que os muros em nossa cidade, mesmo que os muros do seu coração, mesmo que todas as obras que você está envolvido nesses dias estejam prontas, está dizendo, pastor, pecado, graças a Deus, eu não caio mais nisso, eu estou bem. Quer uma dica? Redobra a vigilância. Porque é quando você está bem que você tem que orar mais. Se você concorda, diga amém. Amém. Redobrar a vigilância. Porque quando o muro terminou, é aí, Linalvo, que a situação ficou feia. E feia para valer. Intimidações. Então vamos concluir com algumas aplicações sérias para a gente. Outras, né, que eu já apliquei bastante aqui. Os nossos opositores costumam ser mais persistentes que nós. Sim ou não? A gente é muito assim molenga, mas os opositores, gente, são bons, hein? O segredo é sobrevivermos aos nossos críticos. Como? Persistindo no trabalho. Um pastor presbiteriano chamado Edson Simuner, presbiteriano independente, em São Paulo, ele disse o seguinte: há muitos líderes caídos nas sarjetas das estreitas avenidas do ministério. Talvez por terem sido atingidos por Sambalates, Tobias e outros especialistas em demolição, que antes de prestarem atenção no que Deus está fazendo, são movidos pela inveja, ódio e um desejo incontido de apreciar sem remorsos muros e líderes caídos. A estratégia é: derrube o líder e a persistência e a multidão se dispersa. Mate o líder e morrerá com ele seus sonhos e suas obras. Olha, eu não quero ser sensacionalista, tá ok? Mas tem alguém de olho em você. Tem alguém de olho no que você tem. Tem alguém de olho na família que você tem. Ah, pastor, só acredita em olho grande? Não é nada universal aqui não. Eu só estou falando que tem gente de olho querendo lhe prejudicar. Tem gente querendo puxar seu tapete, cara. Tem ou não tem? O que você deve fazer? Orar e trabalhar. Eclesiastes 11:6. Pela manhã, semeia a tua semente. À tarde, não retires tua mão, pois tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Trabalhe, queridão. Trabalhe, queridona. Avança. Avança. Iago, acorda cedo, Iago. Vamos trabalhar. Segunda aplicação. Nem todas as acusações merecem respostas. Aprenda isso. Me perdoe, amados. E amadas, sobretudo. Principalmente as mulheres. As mulheres são muito intempestivas para falar. Quer falar. Ai, quer falar. Nem todas as acusações merecem respostas. Na maioria das vezes, um clamor sincero a Deus resolve tudo. Fortalece minhas mãos, Senhor. Fortalece. Não fica se defendendo, fortalece as minhas mãos. Paulo, amados, em 2 Coríntios 12, orou quantas vezes para o Senhor tirar o espinho da carne dele? Quantas vezes?
3 vezes. O Senhor deu a mesma resposta. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então faça isso. Tá ok? Avançando. Cuidado com as pessoas que você mantém proximidade e amizade, hein? Tem muitos infiltrados aí. Esse negócio de muita amizade, por isso, sejam sábios em discernir quais conselhos você deve ouvir e quais você deve ignorar. Mantenha 2 baldes, o balde das boas sugestões e o balde das más sugestões. Qual vai encher primeiro? Das mais. Aí você joga fora que vai encher mais. E não fica de muita amizade com os outros. Quem tem muitos amigos, amados, quer ver o que a Bíblia diz? O pastor Ezequias está falando, a Bíblia diz, Provérbios 18, 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Eu gosto daquela versão. O homem que tem muitos amigos tem-nos para sua própria ruína. Por que tem que se mostrar amigável? Porque geralmente quem tem muito amigo não tem opinião. Ih, agora eu peguei, hein? Quem tem muito amigo é porque não tem opinião. Por quê? Porque o Maria vai com as outras. Ou a pessoa fala alguma coisa e fala o seguinte, é verdade, eu concordo com você. Aí tá, eu concordo com você também, rapaz, que coisa. E eu concordo com você. A pessoa não tem opinião, não tem... É por isso que tem muito amigo. Ah, pastor, eu quero ter 1 milhão de amigos, né? É porque é o cara que não tem opinião, poxa. Agora, quem tem opinião tem poucos amigos. E só tem amigo mais chegado que um irmão. Porque tem opinião. Não fica jogando conversa fora por aí. Outra. Jesus passou pela mesmíssima situação. Um dos seus mais próximos o traiu. E ele ainda o considerou até o fim. João 13, 1, né? Tendo amado os seus, amou-os até o fim. O seu perdão é um poderoso testemunho da sua transformação por causa de Cristo. Lembra-te de mim. Lembra-te, meu Deus, do que fizeram Tobias e Sambalate. A ideia não é guardar ressentimento contra Tobias e Sambalate. Perguntaram para um sobrevivente do regime nazista na Alemanha, na Segunda Guerra, ele foge para os Estados Unidos, aí alguém pergunta para ele, Josiel, você perdoou Hitler? E ele falou, claro. Eu ia trazê-lo aqui para os Estados Unidos, para quê? Por que ele ia trazer Hitler para os Estados Unidos? Como que ele iria trazer Hitler para os Estados Unidos? Onde? Coração. Quem não perdoa, dorme com o inimigo, janta com o inimigo, almoça com o inimigo, vai para o shopping com o inimigo está aqui. Ó. Perdoa. E diga para Deus, lembra-te, meu Deus, do que fizeram. Porque eu até vou esquecer. Eu quero é viver. Eu quero é Deus na minha vida. E por último, pessoal, terminando um bom horário, o pessoal ir para casa, tranquilo. E essa última é forte, hein? Deus se lembra da sua dor. Jamais pense que a sua vida não está coberta pelos cuidados de um Deus de amor. Jamais. No versículo 16, Neemias fala assim, ó, os nossos inimigos, quando souberam que nós construímos o muro, ficaram atemorizados, muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito essa obra com auxílio do nosso Deus. Amados, preste atenção. A sua fé move montanhas. A sua confiança em Deus lhe dá coragem para você seguir adiante, apesar das nuvens de oposição à sua volta. Entenda, meu querido, entenda, minha querida, que Deus jamais vai deixar de cuidar de você. Jamais.
O que você precisa ter é atitude, é fé. Eu sei, você está pensando aí, queridão, queridona, mas pastor, tem hora que eu fico acabrunhado, eu fico chateado, eu fico morocochoco, eu fico triste. A tristeza faz parte. Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que você precisa, amados, é ter atitude. Eu quero terminar a mensagem com uma história compartilhada pelo saudoso pastor Rubens Lopes. Ele conta que 2 pedreiros estavam assentando tijolos. E chega e pergunta, um cidadão pergunta para um deles: o que o senhor está fazendo, André? E ele diz: eu estou levantando uma parede. Ora. E aí chega e o mesmo cidadão pergunta para o outro: e o senhor? O que está fazendo, Arthur? E ele disse: eu estou construindo uma catedral. Os 2 eram operários, usavam a mesma ferramenta, trabalhavam com o mesmo material, a obra era a mesma, só que eu estou levantando tijolo, parede. E outro dizia: eu estou construindo uma catedral. E o saudoso Rubens Lopes acrescenta: na vida acontece o mesmo. Uns simplesmente vivem, outros sonham. Uns vivem, outros vegetam. E a vida tem o sentido que lhe damos. Ou a vida, Natália, pode ser uma aventura ou uma rotina. Pode ser excitante ou insípida. Pode ser vulgar ou nobre. Roberta, pode ser vida ou vidinha. Isso serve para tudo na vida. Nós precisamos aprender, e Jesus nos ensina, a olhar para as coisas simples da vida e a entender que a beleza está nos olhos de quem vê. Exupéry, não é? Na obra O Pequeno Príncipe. A beleza está nos olhos de quem vê. E Jesus diz: olhai as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai os lírios do campo. E os lírios do campo são tão interessantes que quem planta os lírios do campo? Quem cuida dos lírios do campo? Eles são do campo. É o próprio Deus. Mas nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Não importa se você, minha irmã, deixou o seu trabalho para cuidar do seu filho. Faça o seu melhor. Deus vai lhe honrar. Não importa. Valorize o sorriso da sua criança. Você, meu irmão, que está deixando a oportunidade de estar trabalhando fora, ganhando rios de dinheiro, porque você tem uma mãe idosa para cuidar, cuida dela. Faça isso. Valorize aquele seu trabalho, aquele uniforme, aquele apito, aquela sirene. Valorize aquele sol na sua cachola, aquele canteiro de obras, aquele supermercado que você tem que fazer reposição de material. Valoriza. Valoriza. Porque enquanto uns levantam paredes, outros constroem catedrais. Estenda suas mãos assim, diga: Senhor, que eu valorize. Eu sei que tem gente aqui que está dizendo: pastor, eu estou dando aula online, os alunos não estão nem aí. Mas faça o seu melhor. Eu sei que você está fazendo o seguinte: pastor, eu estou vendendo almoço para comprar janta.
Mas janta com alegria, então, janta sustância, janta bem. Ah, pastor, eu quero fazer o casamento, eu vou me casar, eu queria, se tivesse, mas ter esse distanciamento. Vem com distanciamento, faz simplesinho, me dá um suco depois para eu tomar, eu vou te abençoar. Mas faça o seu melhor. Neemias nos ensina que intimidações nós vamos ter na nossa vida. E dá um clique, João. Diante das intimidações da vida, nós temos de reagir com consciência clara de nossa missão e clamor sincero ao Senhor por sua intervenção em nosso favor. Obrigado, Deus, por essa palavra. Porque se a gente for esperar unanimidade, nem Jesus teve. A gente, é a gente que tem que valorizar o que a gente faz. É a gente que tem que pedir a Deus para fortalecer as nossas mãos. Amanhã é segunda-feira. Nós vamos levantar e vai ser tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Mas nós vamos insistir. E nós vamos estar certos de que os nossos inimigos, lembra, Senhor, deles. Lembra de mim e lembra deles também, o Senhor sabe. Não importa. Ah, pastor, eu só estou fazendo um curso porque estou sem trabalho. Faça vários cursos, se dedique. Faça o melhor. Porque enquanto uns levantam paredes, outros constroem catedrais. Que o amor de Deus, o Pai, e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação maior do Espírito Santo de Deus, levantem Neemias neste lugar. Neemias homens e Neemias mulheres. Que o nosso povo seja um povo de trabalho. O povo saia da nossa frente, que a gente está indo para frente. Com pandemia, sem pandemia. Nós temos um Deus. E lá do outro lado a gente vai cantar o hino da vitória. Mas primeiro tem que chegar do outro lado, né? Ou, até melhor, corrigir essa frase. Enquanto a gente vai caminhando, vamos cantando o hino da vitória. Enquanto. Dia após dia. Fortaleça-nos. Encoraja-nos. E guarde o teu povo que vai pegar ônibus para ir para casa. Guarde o teu povo que vai caminhar. Que o teu povo seja guardado pelo Senhor. Livrado de todos os males deste tempo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, tá ok, gente? Obrigado por vocês terem vindo com uma oração silenciosa. Estamos encerrados o culto.